Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 8 de setembro, dia em que a igreja celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora. Sim, o nascimento de Nossa Senhora. Hoje, a antífona da liturgia de hoje, dessa festa, diz o seguinte: celebremos com alegria o nascimento da Virgem Maria. Por ela nos veio o sol da justiça, o Cristo nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, a festa da Natividade de Nossa Senhora, ela foi introduzida na igreja pelo Papa Sérgio I, no século VII. A antífona, como agora acabei de ler, ela nos introduz no significado desta celebração, né, do nascimento da Virgem Maria. Por ela nos veio o sol da justiça. Interessante. O evangelho que nós vamos meditar é o evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 16 e 18 ao 23, que começa falando da genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você for ler, hoje o evangelho é muito longo, eu prefiro somente comentar, mas o evangelho começa com a genealogia de Jesus, dizendo toda a descendência, né? A genealogia de Jesus, a origem de Jesus Cristo. Aí começa a falar de vários nomes, fala das gerações, né, passadas, até chegar, como vai dizer o versículo 16, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E depois, né, consequentemente, continuando falando da origem de Jesus Cristo, e começa a falar: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E depois José teve todo aquele conflito, né, querendo até mesmo abandonar Maria em segredo, não queria denunciá-la. Então foi necessário que Deus revelasse a José que Maria estava grávida, mas era pela ação do Espírito Santo. O menino que iria nascer dela seria o Filho de Deus, né? Seria o Filho de Deus, que teria o nome de Emanuel, Deus conosco. Mas então, como dizia a própria antífona que eu li anteriormente e releio agora para você, que diz o seguinte: celebremos com alegria o nascimento da Virgem Maria, por ela nos veio o sol da justiça, o Cristo nosso Deus. Ora, se Jesus é o sol, Maria quem é? Maria é a aurora. Maria é a aurora, aquela que avisa ou que anuncia que o sol está para chegar, o sol está para nascer. Por isso, a natividade de Maria, a presença de Maria e a própria escolha que Deus fez dessa mulher foi muito importante, porque a vida de Nossa Senhora já nos transmite uma esperança. Por que esperança? Porque o Messias vai chegar, porque o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, vai chegar e vem para nos salvar. Portanto, Maria, escolhida dentre todas as mulheres da terra, que uma vez escolhida foi preservada da mancha do pecado original. Então, celebramos o nascimento e Maria nasce imaculada, sem mácula, sem mancha, sem a mancha do pecado original, toda pura. E é isso que também o arcanjo Gabriel diz: Ave cheia de graça, Ave plena de graça. Em grego se diz Haire Maria que haritomene, Ave Maria plena da graça. Maria, ela foi planificada da graça de Deus. Nela habita a plenitude da graça, porque ela foi concebida sem o pecado original. Maria faz parte do plano de Deus. E Deus, na sua bondade, na sua generosidade e misericórdia, quis contar, assim como sempre, em toda a história da salvação, Deus sempre quis contar com a colaboração humana.
Na própria Sagrada Escritura está cheia desses exemplos. E Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, foi preservada da mancha do pecado original e teve esse papel tão importante na história da salvação. Na história da salvação. E quando celebramos a Natividade de Maria, ou qualquer outra festa de Nossa Senhora, toda festa de Nossa Senhora é sempre cristológica, porque aponta para Jesus. Porque aponta para Jesus. Ou seja, aquilo que eu dizia, a antífona, por isso que eu fiz questão de ler a antífona, né? Porque a antífona fala o quê? Por ela nos veio o sol. Ora, Maria é a aurora. A aurora anuncia o quê? O sol. Maria é aquela que aponta para Jesus. Por isso que quem vai a ela encontra Jesus. Quem vai a ela encontra Jesus. Portanto, peçamos a intercessão de Nossa Senhora da Natividade hoje, para que nós possamos corresponder também ao chamado de Deus, como ela correspondeu, como ela disse sim, e nela aconteceu o projeto de Deus. Que Maria nos ensine, reze por nós, interceda por nós, para que em nós também aconteça a vontade de Deus, o plano de Deus. Que nós queiramos, estejamos abertos, agidos pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, para que Deus sempre realize em nós a sua vontade, a sua palavra. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.